Amados irmãos, amados amigos, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Números 6, 24. Homem de Deus, você poderá ser um homem de Deus. Para que nós sejamos um homem de Deus, devemos ter a intimidade com Deus como teve Enoque. Antes de falar ao povo sobre Deus, o homem de Deus precisa falar com Deus e entrar no Santo dos Santos. Comunhão absoluta, fé total e irrestrita. É preciso conhecer. Nós temos que observar que o escritor aos Hebreus diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel e não faltará. 10:19-23. Hebreus, é maravilhoso e abençoado ser um homem escolhido de Deus. Caminhar com o Espírito Santo, além da promessa de estar em nosso coração. A nossa fé deve ter um exemplo de Abraão. A nossa fé deve estar em comum acordo com as palavras e as orientações de Deus, pois que não sabia para onde ia, mas sabia com quem ia. O homem de Deus anda por fé e não por vista. Lutero dizia: a única fé que salva é a daquele que se atira em Deus para viver ou morrer. Nós estamos para entrarmos numa situação muito delicada em nosso país. Estamos preparados espiritualmente, em oração, em busca e súplica para que nada de mal aconteça, que não venham vidas a ser ceifadas. Portanto, precisamos ter a paciência de Jacó, que lutou como anjo até que fosse abençoado. O verbo permanecer está em João 15, e em 10 versos, 11 vezes, deve ser o estilo de vida do homem de Deus. Não é? Tamerlane, um revolucionário na Euroásia, fugindo dos seus algozes, entrou numa gruta onde estava uma tira de sol. E ele observou uma formiga subindo a pequena rocha com um pedacinho de folha, 69 vezes maior do que ele. Do que aquela formiguinha, mas 69 vezes aquela folhetinha de tamanho. Deve ter a pureza e a coerência de José, que não abriu a guarda para a entrada de uma linda mulher. Ele é um exemplo. Ele é um dos nossos exemplos de dizer não é a sensualidade, no apelo feito, no avivamento das ilhas híbridas. Um certo líder disse: irmãos, se não levarmos uma vida reta diante de Deus, será uma falsidade clamarmos por um avivamento dia e noite, meses e meses seguidos. Temos que perguntar a nós mesmos: meu coração está puro? Minhas mãos estão limpas?
deve ter confiança, devemos ter confiança, a confiança de Davi, a confiança que Davi colocou no Senhor quando foi lutar com o gigante. Sim, gigante Golias, lembram? Uma funda, uma pedrinha, venceu a batalha. Confiança é o fruto da fé. O homem de Deus confia não para receber, mas para honrar o seu Deus. Os fundamentos da confiança estão na obra perfeita do Cristo perfeito, lá na cruz do Calvário, onde derramou o seu sangue para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Devemos ter coragem de Elias, que pregou contra a casa de Acabe e Jezabel, enfrentando os 450 profetas de Baal. Não podemos, irmãos, não podemos, amigos, em hipótese nenhuma, ser coniventes com o pecado. Não podemos retroceder diante do combate a toda forma de erro. Dentro destes versículos, deste contexto, Reverend Hill nos chama a atenção para algumas coisas muito relevantes. A primeira, assim que Deus abre as janelas do céu para nos abençoar, o inimigo abre as portas dos infernos para nos intimidar, para nos amaldiçoar. O pregador talvez agrade o povo, mas o profeta o contrariará. O mero pregador é aclamado, o profeta de Deus é perseguido. Por isso, meus amados irmãos, devemos ter um preço elevado. O preço é elevado. Deus não quer ser apenas um sócio, quer ser nosso proprietário, nosso dono. Ele quer que nós pertençamos de corpo, alma e espírito a ele. Elias viveu com Deus. Ele via o pecado da nação como Deus via. Entristecia-se por causa dele, do modo como Deus se entristecia. Repreendeu o pecado do modo como Deus repreendia. Portanto, meu irmão, meu amigo, devemos ser como Elias, como Isaías, que teve a consciência da sua impureza diante da visão da santidade de Deus. Assentado, sim, assentado sobre um alto e sublime trono que, como resultado, tinha uma visão da necessidade do povo de Deus e da missão dada pelo Senhor. Em cada um, meus amados, de nós existem 3 pessoas, a que nós chamamos que somos e a que os outros pensam que somos e a que Deus sabe que somos. O profeta Isaías profetizava e olhava para Cristo que se manifestara no tempo determinado por Yahvé. Somos desqualificados naturalmente para realizarmos a obra de Deus, mas Ele nos classifica. Ele nos dá todos os meios de sabedoria, de entendimento, de discernimento, para conseguirmos sermos aquilo que devemos ser diante da sua face, diante do caminho para o qual Ele nos preparou. Devemos ser como Malaquias, que denunciou os pecados do sacerdócio judaico de sua época, que teve a coragem de clamar o povo judaico de ladrão por não dizimar. Que profeta precioso, este profeta de Deus. Um homem intrépido, ousado, resolvido e profundamente comprometido com o Senhor nosso Deus. O profeta foi chamado não para agradar a homens, mas ao Senhor nosso Deus. O caráter do profeta deve ser fruto do caráter de Deus, que o chamou para a sua obra. Deus deve ser como Malaquias. Nós devemos ser como Deus, seguindo a orientação e o exemplo de Malaquias e de tantos outros profetas de Deus. Devemos ser como João Batista, que apontou para Jesus,
que preparou o seu caminho e preferiu morrer denunciando o pecado de Herodes, Antipas, e a experimentar o politicamente correto. Ele não fazia média, ele não negociava princípios cristãos. Um homem espiritual, ético, corajoso e que amava profundamente o Senhor nosso Deus. Maravilhoso. João Alto se negava. O doutor Charles e o Old disse: irmãos e irmãs, a autonegação é o princípio ético básico da igreja cristã. João Batista não queria ser popular. Ele dizia que Deus nos ajude a querer ser populares no lugar onde a popularidade realmente conta, junto ao trono de Deus. Devemos ser como Mateus, que saiu da comodidade da coletoria para viver do ministério servindo ao seu rei, usado pelo Espírito Santo para escrever um livro precioso. Portanto, meu amado amigo, devemos ser como João Marcos, que apresentou Jesus como filho do homem. A sua imaturidade no início, quando causou problemas entre Paulo e Barnabé, foi transformada na maturidade para escrever o Evangelho de Cristo, tão precioso. Devemos ser como o médico Lucas, que revelou Cristo como servo. Não ficou satisfeito em servir como médico, mas foi usado pelo Espírito para revelar a vida de Jesus, o médico das almas. Exemplos de vida, exemplos concretos, para exemplos de cada um de nós. Estes homens de Deus, devemos olhar para eles antes de praticarmos qualquer ato ou ação que venham a denegrir a nossa imagem e a imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até outra vez nos encontrarmos. Que Deus continue te abençoando abundantemente em nome do Senhor Jesus. Os santos dizem amém. Em nome de Jesus. Amém.